Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E o universo Absolute dos quadrinhos da DC realmente tá dando o que falar. Esse novo universo então da DC que começou com os quadrinhos então da HQ do Batman Absoluto, vem conquistando então novos leitores aí da DC com essas novas propostas aí de personagens do universo DC. E o universo do Absolute Batman com certeza vem atraindo atenção. Principalmente se formos falar dos vilões desse universo, seja na aparência ou nas novas origens que estão dando para personagens clássicos como Bane, Coringa e Senhor Frio. E como a gente já chegou aqui no ponto que já se passaram várias edições aí do universo do Batman Absoluto, nós resolvemos fazer esse vídeo, então, um resumo aqui com informações de todos os vilões que apareceram até agora nos quadrinhos do Batman Absolute. Tudo isso depois da abertura. E galera, só antes da gente começar aqui esse resumo de vilões, vai deixando aí seu absolute like e também o seu absolute comentário. Comenta aqui embaixo qual dos vilões aqui do Batman Absoluto você mais prefere, qual que você achou o mais diferentão. E bem, bora então agora começar com o vilão que foi do primeiro arco aqui da revista do Absolute Batman, que foi, vejam só, o Máscara Negra, Roman Sionis. Nascido numa fazenda de porcos em um país devastado pela guerra, Roman Sionis cresceu aprendendo a matar os animais com pistolas de prego, e ele ficava sempre fascinado como esses animais lutavam contra o inevitável e pelos gritos de morte que ecoavam no ar. Esse fascínio pela violência e pelo controle o moldaria ao longo dos anos, até se tornar um dos homens mais perigosos do planeta. Com o tempo, Roman assumiria a identidade do implacável e hedonista Máscara Negra, liderando o grupo paramilitar secreto conhecido como Concierge, que presta serviço a alguns dos figurões mais imorais do mundo. O seu grupo seria contratado pelo Coringa para comandar diversas operações globais, com o objetivo de desestabilizar países e expandir uma série de prisões secretas conhecidas como ARCs, onde prisioneiros eram usados em experimentos cruéis. E sim, vocês ouviram certo, o Coringa desse universo aqui está envolvido no plano do Máscara Negra. Eu vou explicar mais sobre esse Coringa mais tarde aqui nesse vídeo, mas o que você já pode saber é que ele tem rios e rios de dinheiro. E esse plano das prisões acabaria levando o Máscara Negra para um lugar que muitos de nós conhecemos bem, a cidade de Gotham. 3 meses depois, o Sionis começa a organizar reuniões em seu iate particular com os chefes do crimes de Gotham, e entre eles o Maroni e o Falcone. Quando ambos tentam intimidá-lo para que deixasse a cidade, ele simplesmente ordena que fossem eliminados pelo Concierge. Pouco tempo depois, o Batman faz a sua estreia em plena luz de dia, impedindo um atentado dos Party Animals contra o comissário Jim Gordon na prefeitura. Furioso, Máscara Negra ordena que seus homens intensificassem os ataques e recrutassem ainda mais membros. E uma coisa que já chama muito a atenção aqui desse Máscara Negra do universo absoluto é em relação já ao seu visual. De cara, quando você bate o olho no capacete, né, ali naquela máscara do Máscara Negra, você vê que é algo que parece mais tecnológico, né? Diferente do habitual, que geralmente ele parece mais como um rosto de uma caveira, assim, é o rosto normal ali do Máscara Negra, só que realmente parece uma caveira. Aqui não, aqui tem todo um lance tecnológico. E outra coisa que é bem diferente é que ele é especialista em artes marciais, ele sabe lutar muito bem. Ele não é só um grande chefão do crime. O Batman vai avançando nas suas investigações, e ele descobre a ligação do Roman com o Prefeito Hill, e encontra arquivos secretos sobre o projeto ARC-M. Mais tarde, o Roman se reúne com Hill e com o comissário Harvey Bullock, negando qualquer envolvimento com os Party Animals, e ele oferece armas à polícia para combater tanto o grupo quanto o próprio Batman. E o Bullock aceita esse acordo. Pouco depois, o vigilante teria uma conversa com o Máscara Negra, que lhe oferece dinheiro para que deixasse de interferir em seus planos. O Batman diz que aceita esse trato, mas isso tudo é uma grande ofensa que o herói está preparando para o vilão. No dia marcado para o encontro, o Batman queima todo o dinheiro que havia recebido, usando o memorial do zoológico de Gotham como tocha. E em seguida ele projeta o sinal do morcego no céu, mostrando que rompeu o acordo. Em resposta, o Máscara Negra libera seus Party Animals contra ele, matando até seus próprios homens para surpreendê-lo e imobilizá-lo. Mas o Batman revela que ele gravou toda a conversa que ele teve com o vilão e transmite ao vivo para os canais de notícia de Gotham. E mesmo assim, o Concierge tenta finalizar o vigilante jogando de alto de um arranha-céu
enquanto o Máscara Negra transmite um chamado à população. E é nessa parte aqui do arco da revista que a gente descobre mais sobre aquela máscara ali que o Máscara Negra usa. Que essa máscara acaba agindo como um sistema, até uma rede social entre esses criminosos. É praticamente um elo de comunicação onde as ordens são dadas para quem está usando esse capacete e está dentro ali dos Party Animals. E com a cidade mergulhada no caos, os cidadãos colocam as máscaras distribuídas pelos capangas do vilão. Os Saiones e seu grupo retornam ao iate, onde estão os servidores que controlam a rede dos Party Animals. Mas o plano é interrompido quando o Batman ataca o barco. E aí temos o embate final entre o Máscara Negra e o Cavaleiro das Trevas, num combate realmente bem brutal. O vilão parece que tem vantagem, até que o Batman, em um ato desesperado, usa a própria máscara para perfurar os olhos do inimigo, cegando. Logo depois ele joga o vilão do iate e escapa antes da explosão que destrói o barco. E com o Império do Máscara Negra em ruínas, Gotham tem um breve respiro de paz. E essa foi a última aparição ali do Máscara Negra, por enquanto. E ele aparece então como esse primeiro adversário aí, e que ele foi contratado pelo Coringa, né, para desestabilizar a cidade. Ele até tem algumas características da contraparte original dele ser esse chefão do crime, pelo menos agir como esse chefão, mas tem outras coisas diferentes, como essa questão de como ele utiliza a máscara para se comunicar e usar os seus capangas, e até o próprio jeito de luta também que é mostrado aqui. Mas isso aqui é só um gostinho, então, em relação ao que o Universo Absoluto poderia fazer com outros vilões do Batman. E aí que a gente chega num segundo vilão, que aí realmente aí é bem diferente questão de visual, que é o Sr. Frio. Victor Freeze Jr. é filho do Victor Freeze e da sua esposa Nora, dois glaciologistas que viajavam pelo mundo em busca de segredos que o gelo possa guardar do passado. Para financiar suas pesquisas, o casal funda em Gotham a empresa Vicor, especializada em criopreservar pessoas com doenças raras, até que um dia a cura seja descoberta. O que ninguém sabe é que o gelo usado pela Vicor contém uma antiga bactéria mutagênica pré-histórica. E ainda criança, o Victor Jr. desenvolve uma doença incomum. Desesperados, seus pais decidem congelá-lo nas instalações da Vicor, acreditando que o poder da bactéria poderia curá-lo, e que nenhum tratamento seria encontrado a tempo para salvá-lo. O plano funciona parcialmente. Ao ser descongelado, o Victor desperta saudável, mas algo nele muda profundamente. A bactéria o transformou, concedendo-lhe a capacidade de mudar em uma criatura monstruosa e alterar sua mente de forma irreversível. E aqui a gente tem uma grande diferença com o Senhor Gelo original. Primeiro, pelo gimmick de gelo que como aqui é originado, né? Embora até ambos sejam um acidente, aqui é bem diferente, né? Envolvendo toda essa questão dessa bactéria rara. E também porque Victor Freeze e Nora aqui são os pais do Senhor Gelo desse universo absoluto, né? Quando na Terra original, o Victor Freeze, que é o Senhor Gelo, né, com a tragédia da Nora e tudo mais. Com o passar do tempo, os próprios pais do Victor adoecem e também são colocados em criossono. Sem eles, o jovem Freeze assume a direção da Vicor e se torna o seu novo CEO. Agora adulto, ele transforma a empresa num império lucrativo, oferecendo criopreservação a pessoas ricas que sonham com a imortalidade. E após a derrota do Máscara Negra pelas mãos do Batman, o vigilante de Gotham decide investigar mais a fundo as origens da misteriosa instalação, e ele se infiltra entre os operários responsáveis por sua construção. E para isso, o Bruce até conta com a ajuda de um seu amigo de infância, Mattis Malone, para criar uma identidade falsa que lhe permite entrar disfarçado. No entanto, o destino muda de forma trágica quando Victor Freeze cruza o caminho do Mattis e acaba transmitindo a ele a perigosa bactéria. Pouco tempo depois, o Mattis corre para se encontrar com Bruce e relatar o que descobriu, mas o encontro termina no desastre. A bactéria é ativada em seu organismo e ele morre subitamente diante do amigo. E aqui a gente pode ver que até o Mattis Malone, lá, a identidade que o Bruce usa quando ele está usando disfarce, acaba virando um amigo de infância do Bruce. E com essa tragédia, o Bruce então começa a investigar ainda mais a empresa do Victor Freeze Jr. Inclusive descobre ligações então dessa empresa do Sr. Phil com aquele projeto lá das Arcs. E durante essa missão, o Bruce acaba se deparando com o próprio Victor Freeze. O cientista conta parte de sua história, mas logo se transforma diante dele, revelando aí o seu lado monstruoso e parte para o ataque. Ele consegue capturar o Bruce e o prende no gelo antes de relatar tudo ao Coringa. Enquanto os dois vilões conversam, o Bruce consegue escapar da câmera e vestir o traje de Batman. Pouco depois, o Cavaleiro das Trevas aparece de volta no escritório do Victor, brandindo aí um lança-chamas e abrindo fogo contra o vilão. O combate é intenso. O Batman luta contra o Freeze, que ainda o domina, e o vilão demonstra muita força e agilidade sobre-humanas. Em meio ao caos, o Victor liberta os outros pacientes congelados,
que despertam como criaturas deformadas e avançam sobre o herói. E aqui tem uma diferença muito grande, né, desse Senhor Frio do Absoluto, que ele esconde então um segredo muito sombrio. Isso porque ele infecta, né, aqueles ricaços que pagam para se criogenar ali dentro da empresa dele, com essa bactéria e depois acabam virando esses capangas do Senhor Frio. Ou seja, esse Senhor Gelo aqui usa essas pessoas aí como cobaias e transforma elas quase como zumbis aí dele. E é um comportamento, assim, bem diferente do que a gente está acostumado com o Senhor Frio. E fora de todas essas questões morais que são bem diferentes aqui desse Senhor Frio absoluto, aí nós temos também a questão da aparência, né? Que é muito mais bizarra aqui. Ele parece uma criatura saída de um filme de terror, assim, pela sua aparência. Percebendo que está em desvantagem, o Batman recua, quebrando uma janela e desaparecendo na noite gelada de Gotham, deixando para trás o laboratório tomado pelo frio e pela loucura do Freeze. E esse Senhor Frio, então, apareceu nas edições 7 e 8, né, do Batman Absoluto. E novamente a gente tem outro vilão que tem uma relação com o Coringa. Na verdade, com as empresas que esse Coringa controla. A empresa, então, do Senhor Gelo aí, a V-Corp, ela tá ligada, assim, com empresas do Coringa e com experimentos que o vilão tá fazendo aí em segredo na cidade. Mas a gente vai descobrir mais isso agora, porque a gente tá chegando, talvez, no vilão que mais chamou a atenção até agora, que é o Bane. E que surpresa, ele tem ligação com o Coringa. O Bane foi o principal antagonista da história até agora do quadrinho do Batman Absoluto. Nesse universo, ele é mais do que um simples vilão, ele é um verdadeiro monstro. Ele serve como o principal executor do Coringa, convocado a Gotham para finalmente lidar com Batman. Já no primeiro confronto entre os dois, fica claro que o Bane está num outro nível. Ele permite que o Batman ataque apenas para provar que o Bruce é incapaz de feri-lo. Em seguida, com uma facilidade assustadora, ele paralisa os seus membros, humilhando completamente. No início, o Batman acredita que a força do Bane vem do veneno, mas ele logo revela que ele nem sequer o havia usado ainda. Quando finalmente ele o faz, a transformação é horrenda. O veneno o torna uma abominação. A partir desse momento, o Bane se dedica a torturar o Batman física e mentalmente, destruindo o herói em todos os sentidos. Mas da onde veio esse Bane? Do que ele se alimenta? Foi aí que os quadrinhos trouxeram sua origem. O Bane nasceu na ilha de Santa Prisca, uma ilha marcada por séculos de batalhas. Ele veio ao mundo em meio ao conflito, e o seu pai, líder dos rebeldes, o carregava adiante, guiando-o através da guerra. O menino cresceu entre os rebeldes, aprendendo a lutar e sobreviver nas selvas, enquanto o pai sempre olhava para o céu e perguntava se ele conseguia ver o Quetzal, pássaro de liberdade da ilha, mas o menino nunca via. Um dia os rebeldes tomaram a capital. O menino lutou ao lado deles e conseguiram manter o controle por 4 dias, até que mercenários bem treinados e armados foram chamados pelo governo corrupto, e a rebelião caiu rapidamente. O menino, agora praticamente um homem, foi aprisionado junto com os outros. Eles eram amontoados em uma cela, e ele marcava os dias na parede. Durante o dia, os guardas batiam neles, e à noite, a maré inundava a cela, forçando-os a lutar pela sua vida por cada respiração. E ele aprendeu a dormir agarrado no teto da cela, a caçar e cozinhar ratos para sobreviver, e até arrancar pulgas da própria pele todas as manhãs. E aqui a gente até tem uma origem parecida com a do Bane original, que também veio dessa ilha, que cresceu numa prisão, mas aqui eles dão esse contexto da guerra, né, dele nascer entre esses rebeldes. E também do simbolismo desse pássaro que vocês vão ver em seguida, que tem a ver com o pai dele, mas que vai dizer muito sobre a personalidade do Bane no futuro e como ele cresceu. O pai do Bane falava constantemente sobre o pássaro da liberdade, prometendo que ele voaria e que não seriam quebrados. À noite, pendurado nas grades, o pai perguntava se o menino conseguia enxergar o pássaro voando livre. O menino fechava os olhos e via o seu próprio pássaro, feito de fogo branco, como um crânio nas costas. Eventualmente, os rebeldes conseguiram fugir. O menino, agora homem, liderou-os para tomar a prisão. Capturando as armas dos guardas, eles romperam as celas e avançaram pela praia, mas pararam para olhar para cima. Nenhum deles havia visto o céu em anos. Foi então que o pai lhe deu um presente, uma máscara feita da bandeira deles, com um pássaro da liberdade costurado nela, que ao colocá-la parecia um crânio em seu rosto. Eles atravessaram a baía, prontos para lutar pela capital, mas não encontraram soldados. Apenas um homem vestido de branco, sorrindo, esperando por eles. O Bane avançou para falar com ele, enquanto o pai observava a troca silenciosa de palavras e o acordo que se formou. O homem de branco sorriu, tocou o peito do menino e partiu de helicóptero. E aqui realmente fica esse mistério do que o Coringa pode ter dito. Mas pelo resultado que a gente vai ver em seguida, a gente vê que realmente ele tem uma lábia muito grande. O Bane se volta para o seu pai e coloca a mão no seu ombro, perguntando se ele conseguia enxergar o seu sonho de paz, e o puxa para um abraço. Mas esse abraço foi mortal. A coluna do pai se parte no meio. Foi nesse instante que a história de Bane começou de verdade.
ele matou seu próprio pai e resolveu seguir aquele homem misterioso. O menino foi transformado pelo veneno, que lhe deu controle total sobre seus músculos e células, além de potencializar a sua mente, permitindo-lhe absorver bibliotecas inteiras de conhecimento, cada método de luta. Ele se torna Bane. E aqui a gente tem a melhor origem realmente dos vilões que nós vimos até agora. Até porque esse arco do Bane vai ter uma importância muito grande para a história, né? Eles pegaram referências dos quadrinhos, como a Ilha de Santa Prisca, o tempo na prisão, mas adicionaram também essa questão dos rebeldes e também desse pássaro da liberdade que vem do pai dele, mas que acaba se transformando em outra coisa. Esse sonho se transforma em um pesadelo. E a própria máscara do Bane tem agora um significado. Só que agora a gente volta pro presente, né? Com o Bane lá se mostrando todo aquele poder do veneno em relação ao Batman, que tá perdidaço. O Batman, agora revelado como o próprio Bruce Wayne, é capturado e preso na Arkham. Só que ele tem oportunidades de tentar escapar desse local. Mas a cada tentativa, ele é impedido pelas horrendas e mutiladas cobaias que vagam pelos corredores do local. E sempre que ele se aproxima da saída, o Bane surge, o derruba com brutalidade e o arrasta de volta para sua cela. E é aqui que temos duas versões de vilões do universo absoluto. Eles aparecem brevemente durante essas fugas aí tentativas do Batman de Arkham. Primeiro, o Cara de Barro, que aparece como uma espécie de fusão grotesca de corpos numa argila. E esses corpos ficam se retorcendo e gritando de dor. Um lembrete constante dos horrores desses experimentos realizados ali. E nós também temos a Era Venenosa. A Era, por sua vez, não é uma única pessoa, mas todo um ecossistema que vive dentro dessa prisão de Arkham. Uma floresta mutante, habitada por criaturas vegetais zumbificadas, que imploram por libertação. Quando uma delas ataca o Bruce, parece que vai ser o fim. Mas o Bane surge, despedaçando a criatura antes de voltar à sua fúria contra o Bruce. E essas duas versões aí desses vilões do universo absoluto são suficientes para mostrar o que tem os horrores aí dentro dessa prisão Arkham. Que inclusive o próprio asilo Arkham então vira essa detenção de experimentos aí que acontecem no subsolo da cidade. Ou seja, nós também temos essa versão absoluta de Arkham. E a Era Venenosa e o Cara de Barro são um desses experimentos aí, ou talvez venha eles aparecerem outras vezes aí nos quadrinhos. Mas eu achei bem interessante essas versões. E eu sei que a gente tá comentando sobre o Bane aqui, a versão absoluta dele, mas ainda dá para citar outros dois vilões aqui que aparecem enquanto a gente tá nessa passagem aqui de Arkham. Em outras dessas tentativas de fuga, o Bane encurrala o Batman numa área de Arkham conhecida como Experimento Langstrom. Um verdadeiro pesadelo repleto de híbridos grotescos, humanos juntos com animais em mutações irreconhecíveis. E sem demonstrar qualquer compaixão, o Bane avança, esmagando essas criaturas uma a uma, com muita força. E dá pra se dizer aqui que nós tivemos alguns exemplos de morcego humano, né? Em seguida, nessa mesma ação, das profundezas do laboratório, um rugido ecoa, e um ser monstruoso salta entre eles. É Waylon Jones, um velho amigo do Bruce Wayne, agora transformado numa criatura com pele escamosa e mandíbulas de crocodilo. Temos aqui o crocodilo do universo absoluto. O Jones ataca o Bane com fúria, derrubando o gigante e prendendo-o sob o seu peso de força animal. Aproveitando a chance, ele ajuda o Batman a se levantar, e juntos eles fogem, desaparecendo pelos túneis subterrâneos de Arkham. E assim, galera, o arco do Bane ainda não tá finalizado enquanto eu tô gravando aqui, mas ele de longe é o que tá sendo a maior ameaça até agora pro personagem. Até porque o Bane vai estar ligado com a origem de 3 outros vilões aqui do universo absoluto. Até porque é ele que os criou. E estamos falando aqui de Charada, Duas Caras e Pinguim. Aliás, esses 3, mais o crocodilo que a gente falou antes e a mulher gato, todos são amigos de infância do Bruce nesse universo. E acontece que, para quebrar o mental do Batman, o Bane vai atrás e encontra esses 3 amigos do Batman. E amigo, o que ele faz com eles não é brincadeira. O Bruce visita 2 deles no hospital, após ficar sabendo do encontro deles com o Bane. Primeiro, ele vê o Oswald, que foi completamente mutilado, parecendo ter sido desmontado e remontado com partes sobressalentes. Os painéis mostram com precisão o que o Bane fez. Ele quebra todos os seus ossos e o deixa com uma aparência monstruosa. O que é um grande pecado, porque o Oz aqui era muito ligado à sua aparência. Só que o Bane preservou os órgãos vitais do Oz. O processo foi cirúrgico, cruel e calculado, para que eles sobrevivessem e continuassem a atormentar o Bruce. E a Dra. Tompkins diz que o Oz ele vai viver em constante dor e mal vai conseguir caminhar direito. Ou seja, esse pinguim aqui que era todo bonitão e amigo do Bruce vai acabar talvez virando vilão no futuro e com uma aparência ainda mais monstruosa que o pinguim original. E o próximo a sofrer na mão do Bane foi o Duas Caras. Ele está no quarto ao lado, coberto de bandagens, com queimaduras de 3º e 4º grau em metade do corpo, e o crânio esmagado. Flashbacks revelam que o Harvey tentou proteger o Oz, atacando o Bane com um molotov, mas foi erguido pelo pescoço e teve a cabeça esmagada com a garrafa, num golpe brutal. Durante a internação, o Harvey fala sobre o policial Flask,
relembrando as suas lições e os alertas de que os amigos de Bruce eram fora da lei, e ele mesmo corria risco por seguir princípios e ambições, estabelecendo a dualidade moral que o marcará. Com uma ficha de pôquer e um fósforo, o Bane força o Harvey a enfrentar a sua própria destruição, queimando metade de seu corpo sob o álcool, enquanto afirma que o tempo de fingimento acabou, estabelecendo a base para a futura personalidade do Duas Caras, que agora está ligado a uma moeda de pôquer. O Bruce, devastado, reconhece sua culpa, enquanto Harvey entrega a ele a ficha de pôquer, usada na tortura. E mesmo nesse momento de rancor e tragédia, ele comenta que apenas o odeia metade do tempo. A fixação, então, da dualidade Duas Caras foi criada, então, durante esse ataque, e aí resta só o Charada, que não tá no hospital, e sim no esconderijo secreto que ele se encontrava com Bruce em outras histórias. O Edward, um gênio tímido e gago, adora enigmas e ajudava o Bruce em seus primeiros esforços como Batman, mas o Bane destruiu seu intelecto, desafiando-o para uma competição de charadas, e vencendo num minuto, para logo em seguida arrancar os seus olhos e esmagar o seu crânio. O Enigma reconstruiu a própria cabeça com peças de um androide, tornando-se um gênio insano e fragmentado. E o crocodilo, nós já falamos antes, o Waylon Jones, foi uma das vítimas, então, dos experimentos em Arkham. Os testes distorceram seu corpo, transformando-o numa criatura híbrida reptiliana, deixando pouco do homem que um dia foi, um amigo do Bruce. E é incrível como o Bane então conseguiu dar origem para esses 3 grandes vilões do herói. E foi tudo numa só edição, dando então origem para todos eles. Aí realmente fica a especulação para ver se esses 3 eles vão dar alguma coisa ou foi só essa criação realmente. Mas com certeza eles não vão deixar esses 3 vilões no vácuo, provavelmente eles vão se unir, alguma coisa, vai ter um arco com esses vilões novos. E agora só resta falar então de um só vilão que faltou, né? E a gente ainda não sabe muito dele, mas a gente sabe que já teve muito envolvimento nas histórias do Batman Absoluto, que é o Coringa Absoluto. O Coringa, por sua vez, é tido como um dos homens mais ricos desse universo, mas continua envolto em mistério. Seu verdadeiro nome é desconhecido, ele possui inúmeros codinomes, e o seu apelido vem do fato dele nunca ter sido ouvido rindo. Irônico. Nesse universo ele não é apenas o caos, é poder, riqueza e controle absoluto. Ele opera através de vários empreendimentos e lida com as mais variadas áreas, construindo então seu império de dominação global. Ou seja, ele quer realmente dominar tudo. E a gente já falou que esse Coringa ele também possui a Arkham, né, que é a versão do Arkham que a gente comentou antes, que funciona como uma espécie de centro de detenção e experimentos, financiado por empresas que ele tem de fachada. Recentemente, no quadrinho do Absolute Evil, vemos que o Coringa Absoluto também descobriu a chamada partícula ômega, que ele acredita ser a prova científica de que a hierarquia opressiva do mundo é natural, uma forma de gravidade moral que garante que os ricos fiquem mais ricos e os pobres mais pobres. A sua lógica distorcida fez dele um guardião do status quo, convencido de que a sua ação mantém a ordem cósmica. E ele propõe então a formação de uma Liga da Justiça maligna, incluindo outros vilões absolutos, como Veronica Cale, Ra's al Ghul, Hector Hammond e Doutora Eleanor Thor, não para lutar pelo bem, mas para garantir que a ordem opressiva siga intacta. E esse quadrinho Absolute Evil conseguiu nos trazer mais então dessa filosofia desse Coringa, que embora realmente ele fique muito sério, a gente vê que ele mostra traços parecidos com o do Coringa original, mas que dessa vez realmente ele não ri aqui. E também agora a gente tem uma ideia do porquê que ele tem todas essas empresas globais e várias empresas de fachada, porque ele quer manter essa ordem, então, dele. E que, basicamente, agora ele faz parte da Liga da Justiça, né? Mas a Liga da Justiça do Universo Absoluto, que é do mal. E, por fim, agora a gente também tem que falar do visual polêmico aí do Coringa. Que, quando foi revelado, digamos assim, o verdadeiro visual mesmo dele, deu o que falar. Ao longo das edições aí do quadrinho do Batman, pistas indicam que a aparência sofisticada do Coringa não é a sua forma verdadeira. Ele precisa de transfusões de sangue, e o seu corpo entre esses rituais é doentio, sugerindo aí uma transformação monstruosa. E já tivemos aí um vislumbre de que em Batman Absoluto número 15, nós teremos a aparência real do Coringa, que é dessa criatura bizarra, com espinhos nas costas, dentes afiados, cauda serpentina e chifres no crânio. A monstruosidade é tão extrema que, sem os elementos clássicos da pele pálida e os lábios vermelhos, ele seria quase irreconhecível. O Scott Snyder, o criador do universo absoluto do Batman, também promete revelar a sua origem, possivelmente conectando a figuras imortais do universo absoluto, sugerindo que o Coringa
seja muito mais antigo do que aparenta ser. E bem, isso é o que nós sabemos do Coringa até então, e realmente tá com muita expectativa para saber mais sobre a origem desse Coringa e até para ter mais imagens aí dessa forma verdadeira, monstruosa do Coringa que a gente já viu em imagens. Vamos ver, porque eu acho que tem mais coisa aí também. E bem, para terminar, nós temos também na última edição, agora lançada até então do Batman, a versão da Arlequina desse universo, que talvez não seja bem uma vilã, mas é bom citar também. Aqui ela aparece como a líder da gangue do Capuz Vermelho, que também tá bem diferente. O novo visual da Arlequina é diferente de tudo que os fãs já viram. Ela continua com o seu porte pequeno e pele pálida, mas agora adota um estilo punk, com a cabeça raspada, tatuagens no pescoço e nas mãos, além de uma maquiagem preta marcante. E essa versão da Arlequina também aparenta ser significativamente mais jovem do que a sua contraparte do universo principal. Embora seja difícil determinar a sua idade exata, mas pelo tipo de cabelo e as roupas que ela está usando, denota que ela é um pouquinho mais jovem sim. É um redesign realmente único e parece que pode vir a ser uma aliada do Batman ou não, mas só o tempo dirá. E galera, essa foi então a lista, né, dos vilões, resuminho dos vilões do universo absoluto do Batman. Como eu falei aqui, com o tempo a gente pode adicionar mais vilões agora que forem aparecendo ao longo das edições. Mas até o momento esse universo tá bem interessante, principalmente em relação aos seus vilões, fora o Batman também. E agora eu quero saber de vocês também qual o vilão preferido aí do universo absoluto até agora. É o Sr. Frio? É o Coringa, que não tem muita coisa, mas já chama muita atenção? É o Bane? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para receber todas as atualizações aqui do canal. E se quiser apoiar ainda mais a Batcaverna, nós temos a opção de Seja Membro aqui no YouTube. Tem vários extras bem legais. Clica no link aqui que tem na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.